E aí, povo bonito e cheiroso, maravilhoso, tudo bem com vocês? Tudo bom com cada um de vocês? Resolvi fazer igual meu amigo Edson. Eu vou fazer um YouTuber. Ahá! Deus pediu, eu obedeço. Fazer igual meu amigo Edson. E vamos começar, Êxodo 35. Lendo ele algumas vezes, Deus gritou uma palavra da qual já faz parte. Quem me conhece sabe que isso é natural, faz parte da minha essência. E eu gosto sempre de falar sobre isso porque nunca foi, nem sempre foi, melhor dizendo, né? Eu nem sempre tive um coração disposto em servir, em falar sim para tudo. Normalmente eu era aquela pessoa que negativava antes de conhecer. Enfim, vamos para a Bíblia, né? Porque esse é o único propósito desse vídeo. No versículo 1, a gente vê Moisés convocando a congregação, convocando os filhos de Israel para ensinar tudo o que Deus havia falado, tudo o que ele tinha lhe instruído. Interessante que vemos Moisés sendo muito específico em chamar os filhos de Israel. Ele não chamou fulano, beltrano, ciclano, ele falou os filhos de Israel. E conforme os nossos estudos até Êxodo 35, nós vemos que isso é necessário para o momento, para a situação, para a realidade em que viviam os filhos de Israel. Afinal, foram 430 anos no Egito. E se hoje basta alguns meses fora da igreja, da congregação, já voltamos a velhas práticas, práticas mundanas. Imaginem eles que por várias gerações viveram no meio da prática de idólatras, de falsos deuses e enfim, e afins. Mas voltando ao ponto, Moisés chamou os filhos de Israel. Jesus veio e nos chamou. Nos chamou, igual aquela menininha lá. Eu sou filha de Deus, eu sou filha. Sim, somos filhos. Nos adotou. Romanos 8, 14 e 15 fala o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ai, que top! Eu viajo, é lindo, até emociona. Hoje, todos nós somos guiados pelo Espírito. Somos filhos. Aqui, ali que a câmera fica olhando de lado. Amém? Somos filhos. Nos próximos versículos, Moisés continua a explicar tudo o que Deus tinha instruído. Ele fala também sobre a santificação do sábado, mas não vamos entrar em detalhe para não perder o foco. Mas Deus também muito confirmou quando eu li o versículo 5, que diz o seguinte: Tomai dos que... Cadê? Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Eu vou ler de novo. Cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor. O restante do capítulo se resume em ofertas, em tudo que tinha sido reunido de uma maneira voluntária e de coração disposto para a construção e manter o altar. E por meio desse alicerce, que é as ofertas, conforme o coração daqueles que estão dispostos, eu vou tentar explicar com mais clareza. Por base, o que construiu o altar da base foi aquilo que estava conforme o coração daqueles que estão dispostos. Esse altar obteve o melhor da terra, o melhor da terra. Eu viajei em cima disso, porque não foi nada de segunda linha que entrou ali, foi tudo de primeira, tudo que eles tinham de melhor eles ofertaram. Tudo que eles tinham ao seu alcance eles colocaram no altar. Porque eles tinham um coração disposto a ofertar.
e o melhor dessa terra foi reunido. Hoje, nas igrejas de Cristo, nas que nós vivemos, temos o dízimo de uma maneira conforme o momento em que vivemos. Algumas com valores fixos, outras com ofertas, algumas com boletinhos, que, enfim, sem falar de placas. Mas glória a Deus por isso também. Eu não vejo de uma maneira fora da palavra. Não, faz parte, é só conforme o que nós estamos vivendo no momento. A nossa economia, a forma de trabalhar, vem ganhando inúmeras formas. Alguns ousam a falar que o dízimo não é conforme a Bíblia, pois em um texto fora de contexto para gerar um pretexto, isso vem questionando, falando sobre... Como que eu posso explicar? Como que está na passagem? Falando que o dízimo deveria ser anual, porque é uma parte da colheita, e o dízimo, na verdade, não é em valores, o dízimo ele é relacionado a parte da colheita. Mas, gente, eu não planto. Eu não tenho boizinho para ofertar. Eu não tenho vaquinha, nem cabritinho, desculpa. O meu lucro vem semanalmente. Semanalmente eu dizimo. Lucros naquela época se resumiam a cada ciclo, a cada estação, se resumiam a cada vez que nascia um cabritinho, um bezerro. Então, não faz sentido, né? Então, convenhamos que isso faz parte. Outros também falam que os nossos dízimos deveriam ser entregues, vendidos e gasto em Israel. Israel, isso. Não, mas poxa, não é bem dessa forma que nós vemos o propagar do evangelho hoje. Não é bem dessa forma que eu enxergo o crescer da palavra. Mas amém. Bora? E no capítulo 35, Deus se mostra de uma forma muito clara que ele busca aqueles que têm um coração disposto a servi-lo. Ele buscou pessoas com corações dispostos, ele não buscou ofertas. Ele falou, eu preciso das pessoas que estejam dispostas, não o contrário. Tá comigo? Que desde lá de Êxodo, desde lá do início, Deus buscava ter relacionamento conosco, ele buscava por amor, mas a gente está na lei. Lei, Antigo Testamento, graça, Novo Testamento. Ok? Tá comigo? E como assim? Sendo que Jesus é graça, mas agora vemos Deus buscando relacionamento, pois em meio dos filhos de Israel, ele procurou só aqueles cujo coração é voluntariamente disposto. E aí? Deus nos quer de perto, Deus nos quer aqui, ó, por amor. A gente tem mania de falar Deus, Jesus, Antigo, Novo Testamento, mas isso já existe um plano perfeito. Só que o homem que vem postergando, né? E não deixa Deus agir. Ele quer agir conforme a nossa permissão. E nós temos permitido? Conforme o momento, ofertas em ouro, prata, dons, habilidades, todos aqueles que queriam servir a Deus, ele já tinha preparado um espaço. Hoje a essência é a mesma. Se ouro ou prata, dons ou habilidades, para aquela época, conforme nós lemos aqui em 35, já tinha um espaço adequado para que essa pessoa se encaixasse em meio à congregação para levantar esse altar. Hoje é a mesma coisa, a essência é a mesma. Eu, Flávio, tenho habilidades relacionadas à fotografia e, por que não, ofertá-las no altar? Estão comigo? Hoje, entendo que primeiramente eu devo sondar o meu coração e perguntar a Deus, qual é a motivação? Sim, é uma habilidade que eu tenho a fotografia, mas eu vou servir por quê? Essa deveria ser a base de uma oferta, a base de um dízimo, a base em servir.
Da mesma maneira, os dízimos. Assim como eu perguntei para estar servindo, devo perguntar por cada dízimo que eu entrego. Eu faço isso como moeda de barganha? Porque se for, ela será inútil. Deus não precisa que nós o sustentemos. Exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Tudo já é dele. Nós apenas estamos devolvendo aquilo que nos foi confiado. Ele não quer a oferta, ele quer nossos corações. Ele quer que nós sejamos disponíveis e dispostos, de coração aberto, para servi-lo. Sabe? E quando eu tenho alguma dúvida relacionada a isso, relacionada a dízimo, ofertas, quando eu vejo algum pastor exagerando, eu me faço a pergunta, uma bela pergunta: o que Jesus faria? Ou o que ele falaria? Lembrando que essa pergunta ela tem que ser alicerçada em um coração apaixonado. Se você está com algum rancor, algum ódio, alguma amargura, não deixa isso te enganar na resposta. E às vezes eu faço uma pergunta muito melhor. O que Jesus gostaria que eu fizesse em relação ao que eu estou vendo ou o que estão me falando? Aquilo é tomado por emoção, estou ofertando por emoção, estou servindo por emoção ou por amor, algo consolidado, alicerçado. E mesmo que a resposta seja ruim ou eu enxergue fora da vontade de Deus, eu procuro continuar fazendo a minha parte, porque o meu alvo não é a igreja, não são pastores e nunca olhando para líderes, nunca olhando para aqueles que estão num cargo eclesiásticos acima, nunca. Meu foco, meu alvo, sempre é Deus, sempre é Jesus. Normalmente a gente procura a igreja para que ali a gente encontre algo para nós, cura, libertação, prosperidade, enfim, conforme o coração, a necessidade, aquilo que cada coração anseia. Mas já temos uma história com Deus, né? E por que não mudar essa frase? Com corações voluntariamente dispostos, buscarmos a servir. Estão comigo? Não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou me esforçando para explicar que não é a igreja, não é o que a igreja pode te oferecer. Isso fez parte no início de nossa caminhada com Jesus, de nossa caminhada com Deus. Hoje sim, Ele continua a nos abençoar, a nos prosperar, mas a grande base é o que essa mão quer fazer, pode fazer para o corpo. O que essa mão aqui, ó, essas mãos podem fazer juntas. Uma mão lava a outra. Estão comigo? E o que eu posso ser para a igreja? E o que eu sou para a igreja? Amém? É isso aí, a palavra é essa. Deus abençoe grandemente, que possamos cada dia mais nos alinhar àquilo que Deus nos projetou a ser. Beijão, tchau, tchau.